Bom, para construir esse personagem, eu vou inicialmente, que pretendo utilizar ele como um paper toy, eu vou primeiro fazer algumas modificações aqui na parte inicial aqui do programa. Ele tem como default o Blender a utilização de metragem como unidade de medida e, enfim, ele utiliza massa para quilo, tempo em segundos, etc. E eu posso fazer modificações aqui dessas configurações. Aqui no caso eu vou manter a metragem, só que eu vou passar ele para centímetro. Então eu vou utilizar a escala a cada 1 centímetro, para ter uma ideia, uma noção do uso do meu grid, né? Então, se eu vier as unidades de medida, eu vou começar a perceber das relações dele com as medidas. O meu objeto, ele tem uma dimensão aqui que eu estou vendo que ele é como se fosse 20 centímetros, como se fosse 2 centímetros. Ele está utilizando dois módulos, então 2 centímetros usando dois módulos, então 0,02 como centímetros. Eu posso colocar centímetros aqui, e aí eu tenho como resultado, de forma mais clara, qual é a unidade que eu estou utilizando. Eu tenho um outro recurso aqui do Blender também, de utilização das relações de medidas, que é quando eu entro no Edit Mode, eu posso, aqui na minha opção de Mesh, eu posso marcar essa opção, e aí eu tenho também as dimensões de uma aresta a outra, né? de uma marcação de aresta a outra do objeto. Então eu tenho as minhas medidas dentro desse padrão de centímetros, então estou utilizando 2 centímetros o meu cubo. A partir daí eu já tenho uma ideia mais clara do que eu preciso fazer como personagem para a utilização a seguir. Bom, quando a gente vai para a construção, inicialmente posso desligar aqui, se eu quiser volto a ligar para ver a relação das medidas, eu posso começar a reposicionar o objeto. A gente vou aqui na visão frontal, o objeto está, quando a gente observa, ele está no centro, né, daqui do eixo do XYZ. Então o que eu vou fazer é reposicionar a posição dele. Então aqui eu vou botar para ele subir o objeto, então agora ele fica centralizado, mas com a base na parte aqui do nível 0 do Z. Por isso que tem 1 centímetro que está relacionado ao tamanho da posição do objeto aqui no Z. Em relação ao centro, né? Em relação ao centro do objeto. Eu vou também acrescentar uma camada aqui de desenho, porque eu posso também rascunhar diretamente no meu grid. Nós vamos adicionar aqui uma imagem para referência. Então, adicionando essa imagem, a gente vai colocar ela na visão frontal e visão lateral. Uma outra imagem como referência também. Bom, aqui nós temos a imagem na visão frontal, como rascunho, né? Então, se eu tirar a imagem aqui do cubo, a gente consegue ver a imagem na visão frontal e na visão lateral. A gente precisa fazer, colocar ele dentro da proporção, né? Em relação às unidades que a gente tem aqui. Então, nesse primeiro desenho, a gente está vendo que ele está próximo, né, dos módulos. Então, a cabeça e aqui a parte inferior do corpo. Então, a gente vai posicionar e fazer redução para poder usar aqui como referência.
Então, tentando alinhar aqui com a imagem. A gente está vendo que precisa, dá para ter uma noção, que precisa fazer uma escala, uma redução aqui. A gente ter, como é um rascunho, né, a gente vai ter algo aproximado. Se precisasse de uma precisão maior, a gente teria que pegar como medidas mesmo, como medida mesmo, e aproximando de uma forma mais precisa. Aqui, para a gente ter uma noção do uso dos módulos, a gente consegue perceber, por exemplo, aqui o uso da cabeça com 2 módulos e do corpo com um módulo só. Em relação à visão de perfil, a gente também posiciona. A gente vê que a imagem anterior está aqui, quando a gente seleciona, ela está na linha do Z. E se eu rotacionar, depois eu vou posicionar e rotacionar para a gente ver como fica. Então vou também trabalhar aqui em escala, na redução, procurando ajustar aqui os módulos. Também vou posicionar, buscando essa centralização. Então aqui a gente percebe uma proximidade aqui com o grid, né? Só um pouco de redução. No posicionamento aqui, a gente está vendo que o grid está bem próximo aí tanto o grid do desenho quanto o grid do desenho aqui, como o módulo aqui. Tem algumas pequenas diferenças, mas eu falei como é rascunho, a gente consegue ajustar. Ele fica dessa forma, né? Então a gente está vendo visão lateral, visão frontal. E a gente tem a base, né, da personagem. Então a gente pode começar a trabalhar a partir da visão do cubo. Então a gente tem aqui o cubo como um módulo para... Só vi que acho que eu dou a figura errada. Não, então vamos pegar aqui o cubo. Aqui está selecionado o cubo na visão frontal. E agora a gente movimenta para começar a construção. Então, se a gente reparar na orientação aqui do Z, ele andou 2 centímetros. A gente pode marcar mais de forma precisa. E vamos criar... depois a gente pode transformar a escala, né? Ele está muito pequeno aqui, com as medidas. A gente pode pensar, por exemplo, que cada módulo desse poderia ser equivalente a 4 centímetros, por exemplo. Então depois a gente vai, na medida que for construindo, a gente vai criar um tamanho maior da forma, na forma final. Então, vamos primeiro pegar essa base e transformar ela. A gente pode duplicar o cubo. Para trabalhar ele aqui com escala. Estou dimensionando ele aqui. Aqui eu posso colocar como 0,5, né? Que é o 5. Vamos esquecer um pouco a base aqui. Então a gente vai ampliar. A gente vai transformar agora na escala, né? Tanto a base quanto a parte de cima está ok, dentro do que a gente está
pode desenvolver, mas é legal transformar a base para ampliar um pouco a base do personagem. Então, selecionar aqui, entrando no Edit Mode, seleciono a face, aqui, sem selecionar aqui a face, seleciono aqui também, e voltando na minha visão superior, aliás, vamos para a visão inferior, eu consigo ampliar um pouco aqui, então com uma escala, eu vou ampliar um pouco a base da personagem, formando uma pirâmide, com corte, né? Uma pirâmide com uma seção. Então aqui a gente tem já definida aqui a base do personagem. Eu posso desligar aqui as minhas visões. E eu tenho um cubo com uma pirâmide dividida, né? Cortada. A pirâmide de base quadrada cortada, né? Com uma seção. E a gente vai começar agora a continuidade aqui na construção da forma.